Deus é fiel. Gott ist treu. Deus é fiel. Gott ist treu. E já tem falado conosco Er spricht schon mit desde a uns escola dominical. seit der Bibelschule. E eu estava ali sentada e pensando como Und ich que o war culto está todo ajustadinho. Und wie das É sobre Gottesdienst so confiança e passt. descansar. Confiança e Vertrauen, descansar. Vertrauen und E einfach quando Ruhe finden bei a ihm. irmãos me convidou, né? Als Eu ainda Schwester estava no Uschi Brasil. mich eingeladen hatte, ich war noch in E eu falei assim, Brasilien, Senhor, me dá a palavra, né? und ich gesagt, Gott, Herr, gib mir eine Wort. Eu queria já trazer a palavra. O Ich Senhor wollte schon havia separado das Wort bringen, para que, como nós chegamos na sexta, né? weil wir sind am Freitag angekommen. A alegria, a Und die movimentação estaria bem Freude, aflorada. wir waren sehr freudig. E eu queria esse tempo lá ainda no Brasil. Und deswegen, ich dachte, ich bereite alles in Brasilien vor. Deus nunca nos decepciona. Aber der Herr, lässt Eu uns estou nicht emocionada por im Stich. isso. Deswegen bin ich so A emotionell. palavra que Ele me deu Das Wort, se der mir confirma gegeben nesta hat, manhã. es wird heute mir bestätigt. Então eu tenho certeza que Und ich bin mir não é sicher, minha, mas das é ist dele. nicht E meine, eu aber convido es vocês gehört a ihm. lerem no Salmo 62. Wir lesen Psalm 200. Nós vamos ler alguns 62. versículos. Wir lesen ein paar Versen. Que fala assim: 1. a minha alma espera somente em Meine Deus. Seele wartet Dele auf vem Gott. a minha salvação. Denn von ihm Depois kommt nós vamos meine ler o Rettung. 2. Und Só danach Ele 2. é a minha rocha, Nur ist e a mein minha Fels salvação, und meine Rettung. é a minha Meine defesa. hohe Fels. Não serei Ich grandemente werde abalado. nicht viel wanken. E aí nós vamos passar para o 5, Und jetzt Vers que 5 fala assim: ó sagt, minha alma, espera nur somente auf nele, Gott em vertraue Deus, ich meine Seele. porque dele vem a minha esperança. Denn von ihm kommt E aí meine leremos o Erwartung. 6, que fala assim: Und 6, só ele é a minha rocha e a minha salvação. nur er ist meine É a minha Fels defesa. und meine Não Rettung. serei abalado. Ich werde nicht Encerraremos no versículo 11, Und que Vers fala 11, assim: uma coisa disse Deus, duas vezes ao ouvir, hatte Gott que o gesagt, poder pertence a Deus. Sachen habe ich gehört. Die Macht Glória a gehört Deus. Gott allein. Amados, este salmo ele foi escrito pelo rei Davi, todos Es sabem wurde disso, vom König David em um geschrieben. momento de extrema angústia. Davi passava por uma extrema angústia de traição Trauer, e ameaça ao seu Traurigkeit. trono. Alguns vão até dizer que Manche Davi sagen, estava passando por esse problema vindo da parte do seu filho Absalão. durchgemacht Né? hat wegen seinem Mas tem Sohn os Absalom. estudiosos ficam entre duas. Und die Leute, die die Bibel studieren, Mas o que vem ao caso é que Davi estava passando por extrema angústia, traição e ameaça ao seu trono. E ele vai escrever o Salmo 62 justamente para nos ensinar um princípio de como nós, como crentes, uns hier als devemos Gläubige, seguir em tempos wir sollen weitergehen, wenn em die tempos de Zeit schwierig aflição, sind. In Zeit von muitas vezes em Trübsal, tempos de oposição auch e de in Zeit perseguição. von Verfolgung. Seja qual for a Es ist situação, egal, welcher Zustand. precisamos nos voltar para Deus. Wir wollen uns zu Gott Precisamos nos voltar. schauen. Eu não estou acostumada a ler tradução. Perdão, irmãos. E nós precisamos nos voltar para Deus Wir sollen zu Gott como kommen, nosso único, als unsere einzige verdadeiro und refúgio wahrhaft, e libertador. Versteckt und Befreier. Precisamos entender isso. Wir sollen das Mas verstehen, precisamos também viver isso. aber wir sollen das auch leben. Não podemos, de maneira nenhuma, Wir können nos niemals isentar, uns nem abwenden, negar que os problemas eles virão. weil die Probleme werden Os kommen. tempos difíceis, Die schwierige Zeit eles vão kommen. surgir. As adversidades, Und elas chegarão. die Kämpfe, die schwierige Zeit E kommen. nós não Sicher. teremos como fugir delas. Aber wir können uns nicht wegrennen. Mas uma coisa nós podemos, Aber eins können wir tun. com fé em Deus Mit Glauben an Gott e esperança und nele, Hoffnung an ihn. entregar, descansar In alles e vertrauen confiar nele. und einfach Ruhe und Frieden finden. Porque nada, irmãos, Weil nichts
Nada resiste a uma alma encorajada. Weil niemand E foi isso que gegen Davi jemanden, der entendeu mutvoll ist. enquanto orava e Und falava das com Deus. hatte David verstanden, als er mit Gott E sprach. foi isso que ele fez. Und so hatte Gott getan. E no Salmo 62, Und die Psalm ele 62, está lembrando a sua alma, ernährt seine que é Seele. Deus. Das ist Gott allein. E lembrando a sua alma, que é dele, o que Seine Seele zu erinnern. que vai vir a salvação. Von Gott kommt die Errettung. E vejamos no versículo 1 e no versículo 5. Und Vers 1 fala und assim: 5. A minha alma espera somente em Deus. Meine Seele wartet auf Gott. Dele vem a salvação. Denn von ihm kommt meine Errettung. E no 5 fala: Ó minha alma, Sagt, espera somente em Deus, sei still, meine Seele. porque dele Eu creio. vem a minha esperança. Denn von ihm kommt meine Erwartung. Ele está dizendo que a sua alma Sagt, espera somente em dass Deus. seine Seele wartet auf Não há Gott. outro alguém que a nossa alma possa Es esperar. gibt nicht eine andere, die A unsere nossa Seele alma warten soll. A nossa alma Unsere também Seele deve esperar somente. sollen auf Gott warten, auf ihn warten. Mas ele está falando de uma espera silenciosa. Aber er spricht über eine De Erwartung, die still ist. Uma espera silenciosa de alguém Es que dará still, a salvação. die der Rettung bringt. E que dele Und vem a von ihm esperança. kommt die Hoffnung, Porque ele é a nossa weil esperança. er ist unsere Hoffnung. É uma fé que espera Ein no Glaube tempo de Deus. erwartet der Zeit E é por isso que eu Gottes. louvo a Deus, porque tudo que Deus me deu já foi falado aqui. Weil alles, was ich rede jetzt, haben wir hier heute schon gehört. E nós vamos entender, precisamos entender Wir sollen es que verstehen. não é no nosso tempo. Es ist nicht in unserer Zeit. Um grande desafio para nós, Eine amados, große Herausforderung für uns tem sido nos dias de hoje in die heutigen Tag, viver o tempo Cronos, que é o nosso, diese Chronos-Leben zu mas haben. esperando no Kairos, que é o tempo de Aber Deus. wir warten auf die Kairos-Zeit. Das ist die Zeit Yes. Gottes. Esse é o nosso maior desafio. Und das ist unsere große Voraussetzung. Mas nós precisamos entender Wir sollen es verstehen, que é no tempo dele, das ist alles in seiner Zeit. não é no nosso. Nicht in unserer Zeit. Seria muito bom e confortável Das wäre sehr schön und bequem, se fosse no nosso, wenn unsere Zeit wäre. mas não é. Aber das ist nicht. Mas a todo momento, quando a alma está abatida Aber manchmal unsere Seele ist so e betrübt aflita, und Sorge und o macht Salmo sich Sorge, 62 so wie hier in diesem Psalm, diz: sagt uns, descansa, sei ruhig und wartet auf Gott. crendo que tudo ficará bem. Und wir glauben, dass alles gut Davi wird. está dizendo aqui: tudo Davi ficará bem. sagt, alles wird gut. Que a salvação dele vem somente de Deus. Die Rettung kommt allein von Gott. No versículo 5, Und Vers 5, nós poderemos ver que a sua fé ela vai crescendo wir sehen, dass seine gradativamente Glaube nach und nach à größer, medida em que ele ora e louva. so wie den Herr, wenn betet und wenn anbetet. E é isso que muitas das vezes Deswegen oft, o mundo não vai entender. diese Welt versteht das nicht, Porque sendo afligido, weil wenn wir getrübt sind, nós continuamos orando wir beten weiter e louvando. und wir singen zu Gott, Porque é através dessa oração e desse louvor weil durch Anbetung que Deus, o Espírito Santo, dann der Heilige Geist vai aquietar a nossa alma. wird uns Frieden schenken. Nós também Und wir auch. temos a nossa fé Wir fortalecida. haben unsere Glaube verstärkt, Adoramos e wenn wir louvamos. beten und den Herrn preisen. Agora, no final do versículo 5, Am Ende der Vers ele 5, vai falar assim: er sagt, Ó minha alma, oh meine Seele, espera somente em Deus, wartet nur auf Gott, porque dele vai a minha esperança. von ihm kommt meine Hoffnung. E no versículo
No 6, desculpa. No Und 6, ele vai Vers dizer, 6, só ele é a minha rocha nur ist mein Fels e a minha salvação und meine Rettung. e a minha defesa. Meine hohe Fels, Não serei abalado. ich werde nicht wanken. Precisamos viver uma vida de oração. Wir brauchen ein Leben, Não Gebet. orarmos wenn wir nicht beten. somente quando estamos bem, Nicht nur beten, beten nicht nur, wenn alles gut geht, mas orarmos aber beten, até que fiquemos bem. bis wir besser fühlen. A oração, ela fortalece e revigora a alma batida. Weil das Gebet gibt uns neue Kraft. É na oração que a minha alma triste se alegra no Und Senhor. wenn ich bete, meine Seele kann sich an den Herrn freuen. E Davi fala para a sua alma Und David spricht zu seiner que Seele, esperasse somente em Deus, dass sollte nur an Gott warten. Auf porque ihn ele warten. sabe que dele vem a esperança. Weil wusste, dass nur von Gott seine Hoffnung kommt. Davi está dizendo, espera, David sagt, espera nele, wartet auf Gott, porque nele weil nur in ihm tem esperança para habe ti. ich Hoffnung. Não há esperança Es gibt keine Hoffnung para quem não está nele. für jemanden, der nicht an ihm ist. Se você quer ter esperança, Wenn du Hoffnung brauchst, você precisa estar nele. du sollst bei ihm sein. Se hoje você está sem esperança, Wenn du heute keine você Hoffnung precisa se hast, chegar a dann ele, brauchst du zu Gott zu kommen. porque só nele Weil nur encontraremos esperança. an ihm werden wir diese Erwartung finden. Precisamos entender que somente Deus, Nur in Gott, ele é forte. nur ist stark. Somente Deus Nur Gott é confiável de esperança ist para o futuro. vertraulich, die Hoffnung für sein Volk zu geben. A escola dominical hoje In falou der sobre Bibelschule haben wir darüber confiar geredet. no futuro. Vertrauen auf die Zukunft, Ainda que tudo hoje auch wenn heute esteja difícil e bagunçado, alles so durcheinander und schwierig sind, mas é um futuro para nós. aber wir haben eine Zukunft, Onde tudo wo alles será diferente. wird anders werden. E num presente Aber sombrio jetzt, e difícil, in dieser schwierigen Zeit, precisamos nos lembrar sempre wir sollen uns immer wieder erinnern, de que há um futuro. dass es eine Zukunft gibt E que Ele und dass já nos garantiu isso. hat uns schon, hat uns versprochen. Amém. Halleluja. Já no versículo 2 e 6, 2 und 6, Davi diz que Deus David sagt, das é a minha Wort rocha, ist meine Fels, minha salvação meine Rettung e minha defesa. und meine hohe Fels. Veremos que no versículo 2, Und Vers 2 schauen wir, Davi vai dizer assim: David sagt, só Ele é a minha rocha e a minha salvação. nur ist meine Fels und meine Rettung, É a minha defesa, ist meine hohe Feste. não serei grandemente abalado. Ich werde nicht viel wanken. E isso me chamou muita atenção quando eu Und estava das estudando. hatte mich aufmerksam gemacht. Que ele vem dizer que eu não serei grandemente abalado. Ich werde Mas ele não está dizendo ainda que ele não seria abalado. so viel wanken. Das Ele wird, está dizendo aqui nicht gesagt, dass nicht wanken. que ele poderia não estar sendo grandemente abalado. sagt, ich werde nicht viel wanken. Mas ele poderia estar sendo abalado. Aber konnte viel. Mas no versículo 6, Aber in Vers 6, Davi vem dizer: David sagt, só ele é minha rocha. nur ist mein Fels. Ele continua dizendo Und que sagt ele é weiter, a rocha. ist des Fels. Eu creio. É a minha salvação. Meine Nada Rettung. mudou. Ele continua sendo a salvação. Bleibt weiter seine Rettung. É a minha defesa. Und meine Ele hohe continua Fels. crendo que ele é a defesa. Glaubt weiter. Mas agora ele muda. Aber jetzt A sagt chave vira und die Schlüssel dreht sich. e ele fala: Und não sagt, serei abalado. ich werde nicht wanken. Ora, aquele que anteriormente Der vorher fala acima no verso 2, sagte in Vers que 2, ele não seria grandemente abalado. würde nicht so viel wanken. Agora ele vem com uma afirmação: Und jetzt bestätigt não serei er abalado. sagt, ich werde nicht wanken.
é a confiança. Das ist die Vertrauen. Conforme ele orou, Wie gebetet hat, conforme ele louvou, wie angebetet hat, conforme a intimidade aumentou, wie seine Intimität mit Gott wird größer a alma batida und seine Seele, die traurig war. agora já é uma outra alma. Jetzt ist eine erneuerte Seele. É uma alma confiante. Ist eine Seele voller Vertrauen. Mas, Aber com a certeza, essa alma está com a certeza die de Seele quem war conhece, sicher, em quem ela está confiando. in wen vertraut. Então precisamos ser complexos. É um processo. Das ist ein Prozess. Ele começa no versículo 2, Fängt in Vers somente no 2 6 que ele fala und isso. in Vers 6 sagt das. Os processos são necessários, Diese Prozesse sind notwendig, mas eles não podem abalar a minha confiança em Deus. aber die können meine Vertrauen in Gott nicht stören. Eles são difíceis, Manchmal ist schwer, mas eles não podem acabar com a minha esperança. aber die können meine Hoffnung nicht zerstören. Davi sabe Und David wusste, que somente Deus dass nur Gott é a sua rocha, ist sein Fels, salvação e defesa. Rettung und hohe Feste. E que nele Und dass in ihm ele não seria abalado. sollte nicht wanken. Que somente Deus Dass nur Gott poderia socorrer e sustentar. konnte ihn retten und ihn schützen. E a pergunta nessa manhã para mim Und e para die você: Frage ist für mich und für euch heute, temos crido nisso? glauben wir daran, Que ele dass é a nossa rocha, unser Fels que ist, não seremos abalados, dass wir nicht wanken que somente ele pode nos socorrer e und nos nur sustentar? kann uns retten. Mas além de termos crido nisto, Aber wenn wir a pergunta daran que veio ao meu glauben, coração dann kommt eine é: Frage, temos mein Herz. vivido isso? Leben wir das? Porque eu não sei vocês, mas Ich às weiß nicht vezes bei euch. fica tão fácil lermos Es ist einfach, wenn wir lesen, e falamos que acreditamos, porque acreditamos na palavra de wir Deus glauben daran, wir glauben in das Wort Gottes e sabemos que ele é fiel, und wir wissen, dass treu ist, mas que muitas das vezes, nos Aber momentos difíceis, oft é in difícil schwierigen viver o que a palavra nos Zeiten ensina. ist es schwierig zu leben, was das Wort uns beibringt. E nessa manhã, Und in diesem Morgen, Deus convida a mim e a você Gott ladet mich und dich, a não somente crer, nicht nur an ihn glauben, mas que viva. aber leben. Aleluia. Aber leben. No versículo 11, Und Vers 11 diz assim: sagt, uma coisa disse Deus, einmal hatte Gott geredet. duas vezes ao ouvir, Zweimal habe ich diese gehört, que o poder pertence a Deus. dass die Stärke Gottes sei. E eu já li a Bíblia várias vezes, Ich habe das schon oft mas eu nunca gelesen, tinha parado nesse versículo, sabe? aber ich habe noch niemals so tief dieses Vers gelesen. E eu meditei por um bom tempo nele. Und ich habe für eine gewisse Zeit in diesem Vers meditiert. E uma coisa diz Deus, Und disse Deus. E eu fiquei pensando, por que uma coisa disse Deus? aber warum einmal hatte E Gott por que geredet? duas vezes eu ouvi? Und warum zweimal habe ich dieses Como gehört? ouvir Deus duas vezes se ele só falou uma? Warum zweimal Gott hören, wenn nur einmal geredet hat? E o Espírito Santo ministrou no meu coração, Und der Heilige dizendo Geist que sprach a palavra de Deus, sagt, dass ela é das Wort suficiente. ist Ela é perfeita. perfekt, Ela é imutável. kann nicht ändern. E é que por isso Und deswegen, ela dispensa a repetição. sie braucht man nicht oft dasselbe sagen. Dispensa. Ela é perfeita. Deus fala de modo pontual Der Herr spricht so e pleno. punktuell und er ist vollkommen. Ele não precisa estar repetindo. Braucht nicht oft immer wiederholen, Porque a sua palavra, weil sein Wort, ela contém tudo que é necessário bei ihr steht alles, was notwendig ist, para que a nossa fé damit unser Glaube e a nossa conduta und unser Handeln existam. Existiert.
Então o problema não é ele falar uma vez. Und das Problem ist nicht, dass einmal redet. É eu precisar ouvir duas. Es hängt, wie oft ich höre. Zweimal. A revelação divina ela é plena. Die Offenbarung Gottes ist vollkommen. E ela jamais vai precisar Sie würde niemals de repetições und immer wiederholen, para se tornar eficaz. damit sie fähig wird. Porque a palavra de Deus, Weil das Wort Gottes ela é fiel e eficaz. ist treu, Halleluja. Aleluia. E ela não muda. Und sie kann nicht ändern. E nela não tem variação. Und bei ihr, es gibt keine Zweifel. E aí, e duas vezes a ouvir. Zweimal habe ich E é dieses engraçado gehört. isso. Por Das que ist duas ja- vezes ouvir? Warum zweimal? Isso nos indica, primeiramente, Das zeigt uns zuerst neste versículo, in diesem Vers, que o que vai ser falado weil was gesprochen wird, tem um peso especial. es hat eine besondere Kraft, Gewicht, Aguça os ouvidos. öffnen die Ohren. Ouve de uma maneira diferente. Hört von einer anderen Art. Deus fala uma vez, Gott spricht einmal, mas Davi ouve duas. aber David hört zweimal, Para que na primeira vez damit das erste Mal, ouça com toda atenção sollten aufpassen os ouvidos, mit den Ohren, mas com a mente. aber auch mit den Gedanken. Mas na segunda vez, Und das zweite Mal, ele ouça, sollte hören guardando und bewahren e aplicando. und in ihr Leben bringen. Então não basta Deswegen para nós reicht für uns ouvir nicht somente uma vez. nur einmal hören. Eu creio que é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos meditar. Deswegen, Meditar. das Wort Meditar. Gottes lehrt uns, wir sollen meditieren. Justamente para isso. Genau deswegen. Para primeiro ouvir Das erste ouvido Mal e com a hören mente. mit den Ohren und danach mit unseren Gedanken. Mas que na segunda vez Und das zweite Mal, ouçamos guardando wir sollen bewahren e aplicando. und auch in unser Leben bringen. Das Leben. Porque não adianta lermos o Salmo 62, Weil wenn wir nur so diese Psalmen lesen, ouvindo wenn wir hören e guardando somente na mente. und nur im Gedächtnis bewahren, Se não tiver no nosso coração wenn nicht in unseren Herzen e nós ist não aplicarmos a und palavra. wenn wir nicht unser Leben in Tat bringen. Davi está falando David e nos sagt convidando a und ouvir ladet uns com inteligência, mit Intelligenz zu hören com atenção, und aufpassen, mas com obediência. aber auch mit Gehorsamkeit. Porque não adianta essa alma estar ouvindo isso tudo, Wenn die Seele das alles hört, mas não obedecer aber ist nicht gehorsam, a quem tem todo o poder sobre nós. hatte die ganze Macht über uns. E no final ele diz, Und am Ende sagt no versículo 11, in Vers 11, que o poder dass pertence a die Deus. Stärke Gottes sei. O poder pertence a Deus. Die Stärke und die Macht gehört Gott. Quando ele declara isso, Wenn das proklamiert, ele está dizendo, ele está se referindo sagt, à soberania seine, absoluta weil er sehr souverän ist, seine Kraft e a autoridade máxima de und Deus. die Autorität, die große Autorität Gottes Sobre todas as über coisas. alle Dinge ist. Não é somente algumas coisas. Nicht nur ein paar Dinge, ein paar Sachen. E se a gente for pensar, e eu fiquei aí botando o poder de Deus para. Dann habe ich gedacht, ja, Macht Gottes und dann aufhören. E eu tive que parar de escrever. Ich konnte nicht aufhören zu schreiben. Porque a própria palavra diz que ele tem poder sobre todas as Weil coisas. das Wort sagt, dass die Macht hat über alle Dinge. Para curar, Für Salvar. heilen, retten, libertar, befreien cumprir promessas, und seine Verheißung fazer abundar a sua graça
und seine Gnade zu schenken, fazer mais do que pedimos e pensamos, mehr als wir beten und para nos guardar und uns zu e bewahren. infinitamente mais. Weiter. Eu poderia passar a manhã toda aqui Die falando ganzen Tage heute aonde o poder dele se encaixa na minha vida e na sua vida. seine Macht in mein Leben passt. E nós não pararíamos de falar. Wir könnten nicht mehr E eu aufhören zu poderia perguntar aos sprechen. irmãos, o poder de Deus se encaixa onde nesse momento na sua vida? So seine Macht passt in dein Leben passt. Que eu tenho certeza que Ich você bin diria sicher, dass du wirst sagen, infinitamente. unendlich. Porque é infinitamente. Weil es unendlich. E nós precisamos entender isso. Und wir sollen das verstehen. Que o Deus que Davi se refere Dass der Gott, der David hier darüber redet, é o mesmo Deus. ist derselbe Gott. Ele não mudou. Hat sich nicht verändert. E Davi não mentiu. Und hat nie Porque ele gelogen. foi inspirado pelo próprio Deus. Und das ist alles von Gott Para que inspiriert. escrevesse isso e deixasse para nós. Und dass hier alles geschrieben wird für uns. Justamente Damit para os dias das nossas aflições. für schwierige Tage, die wir haben, Da nossa alma batida. wenn unsere Seele so betrübt sind, Pudéssemos recorrer à palavra dass dele wir zurück in seine Worte gehen können, para ganhar confiança, damit wir dieses Vertrauen bekommen, esperança Hoffnung e poder descansar. und in ihm einfach Frieden finden. O poder que se refere Und diese Macht, die não hier é o spricht, algum poder, ist nicht nur irgendwelche Macht, como eu já falei, wie ich schon gesagt habe, é todo o poder. ist alle die Stärke Gottes sein, die ganze Macht, Todo esse poder alle seine Macht, está na mão do nosso die steht in seinen Händen. do Deus que tem cuidado de mim e de você. Der Herr, der auf mich aufpasst und auch in dein Leben aufpasst. Então eu convido a cada um de Und vocês ich lade jeder von euch e peço a Deus und ich bete Gott, que Deus nessa manhã dass heute früh, diesen venha Morgen, renovar a nossa fé, dass der Herr unsere Glaube verstärkt. porque sem fé Weil ohne Glaube é ist impossível agradar a unmöglich, Deus. Gott zu gefallen. Mas que Ele também nos encha Dass uns erfüllt de esperança e mit confiança Hoffnung und Vertrauen nele. an ihn. A nossa esperança e a nossa confiança não pode estar no médico, Ist nicht no der patrão, Ärzte oder in unserer na Chef situação, oder in der Situation, porque aqui eu weil, vou falar de dois tipos de confiança. weil hier, ich rede Daquele von que zwei está passando por uma Sorten situação que precisa desfrutar da confiança em Deus, die irgendwas durchmacht und muss auf Gott uma vertrauen. situação ruim, Eine schlechte Situation. mas que na situação boa Aber in der guten Situation, ele também não confia nele, der auch nicht an ihn vertraut, mas que ele permaneça Aber confiando que seja em Deus, weiter vertrauen. que é Ele que colocou ele Weiter nessa auf Gott situação. vertrauen. Weil Gott ergibt die Situationen. Confiança. Vertrauen. Aleluia. Não importa o que você está Es ist vivendo, egal, was du gerade lebst nem o que você está passando. oder was du durchmachst gerade. Essa confiança Aber diese Hoffnung tem que estar nele. sollte an Gott sein. Porque Ele é a nossa rocha Weil eterna. er unser einziger Fels. E Ele é a nossa salvação. Er ist unsere Rettung. E Ele é a nossa defesa. Und er ist unser Schutz. Mas Ele também é o nosso refúgio. Aber er ist auch unser Versteck. E é por isso, Und deswegen, somente por isso, nur deswegen, que nós não seremos abalados. die wir nicht wanken werden. Podemos sim, Wir können ja a todo momento, jederzeit confiar, auf Gott vertrauen descansar und einfach Ruhe finden, naquele in derjenige, todo o poder. der hat alle Kraft und die Macht. Deus está falando para mim e para Und você. Gott redet zu mir und zu dir. Não duvide. Zweifle nicht, Por mais impossível que pareça, auch wenn unmöglich scheint. eu, Deus, Ich, Gott, tenho todo o poder. ich habe die ganze Macht. E não há nada Und es gibt nichts, que eu não possa fazer. die ich nicht tun kann. Não há limites Es gibt keine Grenze para mim, für mich. porque eu não mudei. Ich habe mich nicht geändert. Ich bleibe weiter Gott.
Então, que nessa manhã, und dass heute, diante de tudo que já foi falado, vor alles, was wir hier schon gehört haben, diante de tudo que já foi cantado, alles, was wir hier schon gesungen haben, que nós possamos sair daqui wir sollen hier gehen, rausgehen com a nossa alma renovada, mit mit einer erneuerten Seele, como Davi, wie David. que começou o Salmo 62 de um jeito, Fängt diese Psalme in einer Art, mas terminou em outro, aber endet anders. declarando Und que todo poder proklamiert, pertence a Deus. weil die Macht Aleluia. Que Deus nos abençoe und nessa Worte manhã. segnen. Aleluia. Amen. Amém.